E na entrevista de agora, nós vamos entender um pouco, conversar. Nosso tema é as aparições do anjo na vida de Maria. E para conversar conosco agora, neste momento, nós vamos falar com ela, Márcia Miné. Ela que é coordenadora da pós-graduação em Mariologia. Seja bem-vinda, Márcia. Alegria em te receber no nosso programa. Bom dia, Dani. Bom dia, Padre Ulisses. Bom dia. A todos. É uma alegria bem grande estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante, que é a anunciação do anjo, na encarnação de Deus, o Verbo de Deus entre nós. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Tá bom. Márcia está aí ligada à nossa Academia Marial, não é mesmo? Você está vendo, viu, Márcia, que toda terça-feira a Academia Marial desce lá do 11º andar da torre e chega aqui até o estúdio da TV Aparecida para a gente bater um papo, conversar sobre Nossa Senhora. Que bom, né, Márcia? Muito importante mesmo. Isso é necessário. Márcia, hoje, né, nós estamos falando hoje o dia todo, né? O Evangelho fala sobre os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Na vida de Nossa Senhora, o anjo, a anunciação do anjo a Nossa Senhora, esse momento, esse marco tão importante, né, que faz a gente pensar. Cada cultura vai entendendo de alguma forma, né? Mas qual é o mais essencial para a gente entender desse movimento e desse momento de Nossa Senhora? Olha, Dani, eu gosto de pensar assim, nós percebemos que esse momento em Maria, ela está ali no ambiente familiar da casa dela, ela faz parte do povo da espera, né, que aguardava a vinda do Messias, e ela recebe a visita do anjo no seu ambiente doméstico, né? Uma menina de 13, 14 anos, e o que Maria nos traz desse encontro com o anjo, primeiro é que ela recebe uma saudação única, que a gente não encontra em nenhuma outra passagem na Bíblia, que é a saudação do anjo, né? Haire Keharitomene, ave cheia de graça. Então, Maria, diante dessa saudação do anjo, ela já se põe a se inquietar. Ela se inquieta com aquela saudação e logo depois o anjo já traz uma tranquilidade para Maria. Não temas, Maria. E aí, o que acontece entre ela e o anjo é um momento dialogal. Maria se abre à proposta do mensageiro de Deus, ela acolhe essa mensagem na sua fé, no seu coração. Ela já começa a fazer naquele momento um discernimento, um perscrutar, né? Que Lucas vai colocar, que é um movimento de ouvir, acolher e frutificar. Então, tudo isso vai acontecendo naquela menina, no momento da anunciação, onde ela tem ali um diálogo com o anjo, questionando. Pode-se dizer, inclusive, que Maria é a primeira teóloga, né? Porque ela já está fazendo os seus questionamentos, mas ela se abre totalmente à proposta que Deus vem trazer para ela, essa grande missão de trazer o Verbo de Deus se encarnar no seu seio, no meio de nós. Márcia, é interessante que quase sempre, como nós vemos em todas as ilustrações da Anunciação, lá aparece um anjo cheio de asa, não é mesmo? Aparecendo a Nossa Senhora, como se fosse uma coisa assim, uma epifania imensa. Mas né, eu acredito, Márcia, que realmente alguém bateu a porta ali da casa de Ana e de Joaquim para conversar com Maria, né? E deve ter sido um encontro muito mais rotineiro do que essa aura que nós colocamos em nossas pinturas, em nossas representações, alguma coisa que realmente fez Maria falar, mas afinal o que está acontecendo, né? O que é isso, né? Por que tudo isso? Não seria assim uma experiência de encontro em que, na medida do diálogo, Maria foi percebendo, nossa, isso está vindo de Deus de verdade, né? Não é um bate-papo qualquer, não é uma visita de um rapaz, sei lá como é que ele apareceu, o anjo Gabriel, aqui à porta da minha casa. Como que você sente? Será que ela teve que fazer todo um discernimento para perceber que vinha de Deus e não apenas, né, mesmo alguém que vinha contar uma historinha para ela ou, sei lá, quase que brincar com ela? Padre Ulisses, o senhor falou uma coisa muito importante, que é a questão do discernimento. O discernimento na fé é um processo contínuo, né? A gente pode até pensar que esse primeiro diálogo de Maria com o mensageiro de Deus, com a mensagem que Deus tem a proposta, porque é um Deus que vem até nós,
né? A iniciativa é sempre de Deus. Então, o discernimento da fé é um processo de uma vida inteira, né? O sim de Maria não foi um sim estático naquele momento, mas ela teve que ir discernindo tudo aquilo durante todo o processo da vida dela, para ela conseguir assimilar e compreender a grandiosidade da missão que ela tinha. E ela assume no seu coração. Mas o coração de Maria estava impregnado de fé, né? Já era do costume da religião judaica colocar a presença de Deus no cotidiano, no dia a dia, e perceber nas pequenas coisas a presença de Deus e Deus atuando na nossa vida, no nosso dia a dia. E Maria tinha essa experiência de fé muito forte no seu povo. Então, realmente, eu também acredito que foi uma coisa, um encontro dialogal, não tão extraordinário como a gente coloca hoje, mas extraordinário em essência e profundidade de discernimento na fé que Maria faz no momento que recebe a anunciação de que ela seria a mãe. Márcia, também o mesmo acontece com José, né? E principalmente com ele, que está tão distante, a gente dá esse destaque todo, mas também José também vai passar por uma mesma experiência, né? Então, José, que aí nós já vamos encontrar isso em Mateus, não mais em Lucas, né? Nós não sabemos como que isso se deu, mas nós temos isso nos evangelhos. E José era o homem justo, né? José, ele pensava não na lei, mas na misericórdia. Então, ele era um homem bom. E diante da evidência da gravidez de Maria, quando ela retorna da visita a Isabel, então ele precisa fazer também o seu discernimento de fé para poder compreender o tamanho da missão que ele também recebe. Porque José esteve junto com Maria o tempo todo, né? Então, o que acontece? Mateus já prefere colocar uma outra forma de anúncio, que é no sonho, né? Então, José realmente recebe também esse auxílio de Deus para que ele possa também fazer o processo de discernimento dele e poder compreender o que se dava em Maria, acolher com ela a missão de trazer para nós o nosso Salvador. Nesse sentido, eu acredito que quando a gente fala em anjo, a gente deveria sempre, né, Márcia, pensar no sentido etimológico da palavra, o mensageiro, né? Ou seja, é o mensageiro. É aquele que está levando a mensagem de Deus. Sabemos de que forma que aparece ou não aparece, mas é uma mensagem, é uma comunicação de Deus com a pessoa, né? E essa comunicação chega através desse meio que se chama anjo. Anjo. É o próprio Deus nos dando força para que nós possamos assumir diante da nossa vida, porque Ele nos conhece, sabe dos nossos limites. Então, além dele vir nos convidar, Ele ainda nos acolhe, nos fortalece, se faz presente para que a gente possa dar conta daquilo que Ele tem como propósito na vida de Maria, de José e de cada um de nós, né? É verdade. E talvez seja isso que fez com que a gente dê a este mensageiro o nome de Gabriel, né? Ele vem dar uma certeza, olha, Deus tem força, Deus tem poder de fazer isso que Ele está prometendo. Né? Que Nossa Senhora foi fazendo discernimento. Aliás, eu acho que é muito importante, né, Márcia, dizer, Nossa Senhora sempre viveu da fé. Né? Sempre. Não estava tudo claro para ela. Não, foi um processo de discernimento na fé de uma vida inteira. Vida inteira. Eu gosto de falar assim, Padre Ulisses, nós quando estamos diante do altar, por exemplo, eu sou casada, tenho família, a gente diz lá o nosso sim, né, o casal, mas aquele sim que a gente coloca ali, nosso sim diante de Deus com todo, é um sim que vai se vivendo, se discernindo para o resto da vida. É verdade. Né? Então, é um momento muito grande de entrega, abertura e acolhimento, mas que se dá num processo de uma vida inteira, porque o nosso discipulado, ele é um discipulado de uma vida inteira. Não está pronto. Não estamos prontos, estamos em construção. E Deus se faz presente em nós para que a gente tenha condições de construir e trazer a presença do reino de Deus no meio de nós, acreditando que Ele está conosco, nos fortificando para isso, não é? Isso. E, Márcia, evidentemente que a fé ela é feita exatamente dessa capacidade de perceber o que vai acontecendo como sinais, né? Na medida que eu vejo, não, isso aqui é um sinal de Deus para mim. E aí a minha fé vai crescendo. E qual é a diferença que você vê, Márcia, entre o jeito do diálogo, do anúncio que foi feito a Maria Santíssima e o jeito que foi feito a Zacarias? Parece que as reações foram bem diferentes, não é?
Foram bem diferentes, sim, Padre Ulisses. A gente percebe fazendo esse paralelo, né, que é um anúncio também em Lucas, Zacarias é um sacerdote, ele está servindo no templo, ele é adulto, ele está em Jerusalém, né, na Judéia, no templo. O anjo aparece para Zacarias exatamente no lugar em que ele está, na função que ele tem, assim como acontece com Maria. Só que Zacarias, acontece uma coisa que a gente vê muito bem nesse paralelo em Lucas, que Maria, ela não duvida, ela se inquieta pela novidade, pelo que ela percebe, a grandiosidade da missão que ela tem para receber, mas ela não duvida. Agora, o Zacarias, ele não acredita, né? A Zacarias duvida, ele pergunta com dúvida, né? O questionamento de Zacarias é com dúvida, e o de Maria com abertura de discernimento na fé. Então, faltou ali naquele momento do encontro, do diálogo entre Zacarias no templo, em Jerusalém, aquilo que não faltou em Maria, que é essa abertura total para a proposta de Deus que vem para ela nessa missão tão grande, que Zacarias ali titubeou um pouco e ele duvidou. Que é bem comum, né? E muitos hoje em dia, né, Márcia? E ele acabou ficando mudo, né? Márcia. Eu gosto de pensar que Zacarias, ele não ficou mudo nas palavras. Sim. Eu acho que ali ele fica sem condições de saudar, né? Ele não consegue profetizar. Sim. Porque para acolher a graça de Deus, você consegue depois que essa graça se expanda. Então, Zacarias, tanto é que depois, quando ele sai do templo, o povo está ali esperando e ele não consegue falar. Ele precisou de um tempo de discernimento que ele teve também, e isso só vai acontecer. E ele vai profetizar também na ação do Espírito Santo depois, quando João vai estar no templo, né? Para receber o nome de João. Então, ali ele profetiza e ele volta a falar. É uma manifestação humana muito comum, né? Em cada um, com cada personalidade, cada um tem a sua, e a gente aprende muito com a dele no dia de hoje também. Márcia, gostei muito de conversar com você. Volte mais aqui no Bênção da Manhã para nos ensinar mais e aprender muito mais sobre Maria. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, Padre Ulisses. E vamos nós hoje estarmos atentos, né, Dani? Né, Padre Ulisses, a esses sinais de Deus, a essa comunicação nesse momento de pandemia, que nós estamos tendo que superar tantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, e com certeza temos aqui muitas mensagens e muitas coisas para a gente discernir e também manter a fé aqui firme para caminhar aqui. É verdade. Obrigada a você, Márcia. Um abraço, Márcia. Fique com Deus. Padre. Obrigada, tchau, Dani. Tchau, minha querida. Muito obrigada.